Saudações, meu nome é Luana Muniz e esse é mais um vídeo do Cérebro Psi. E no vídeo de hoje eu irei abordar sobre micróbios intestinais e sua relação tanto com a depressão, transtorno de humor e o autismo. Sabemos que pessoas com autismo, transtorno de humor, têm déficit em bactérias chaves em seus intestinos. Mediante a isso, pesquisadores realizaram estudos científicos com 7.000 e 6.000 pessoas, ao qual vou estar citando aqui para vocês, descobriram que um micróbio que simplesmente afeta o organismo das pessoas, causando a depressão e também o transtorno de humor. Referente ao autismo, a gente não vai adentrar tanto assim porque não tem um dado específico científico que comprove que ele ocasiona o autismo. Mas em relação ao transtorno de humor e à depressão, os pesquisadores fizeram vários achados. Então, eu vou adentrar um pouco a pesquisa e vou estar citando alguns trechos para vocês. Bioinformático microbiano do Beck Heart e Diabetes Institute. Ele e seus colegas estavam analisando dados de um grande estudo no estilo de vida da Finlândia. Parte do esforço de 40 anos para rastrear causas e subjacentes de doenças crônicas em Finlândia, o estudo vem sendo realizado desde 2002 e avaliou a composição genética de 6.000 participantes e identificou seus micróbios intestinais. Merrick e seus colegas também vasculharam os dados, buscas e pistas sobre como era a dieta dessas pessoas e a genética delas e também o microbioma intestinal desses indivíduos. Houve muito pouco estudo que examinaram todos esses fatores com tantos detalhes, diz Gilbert. 2 seções de genoma humano parecem influenciar fortemente quais micróbios estão presentes no intestino. Relataram os pesquisadores esta semana no Nature Genetic, que foi a revista científica onde foi publicado esses achados. Um contém um gene para digerir lactose de açúcar do leite e o outro ajuda a especificar o tipo sanguíneo. Um segundo estudo realizado na Holanda com 770.000 holandesas, foi publicado no Nature, identificou os mesmos lotes genéticos do genoma dos micróbios intestinais. A equipe de Merrick, ao analisar as variantes genéticas dos participantes, descobriram que os micróbios estavam conectados a 46 tipos de doenças comuns entre os participantes. E durante essa pesquisa dessas variantes genéticas foi descoberto 2 bactérias que afetam na questão da depressão, que é a Morganella, que vocês estão vendo na imagem, e a Klebsiella. A Morganella ela foi significativa, pois foi encontrada em 181 pessoas que estavam no estudo. E essas pessoas também desenvolveram a depressão. A Morganella já foi implicada na depressão. Já em 2008, pesquisadores investigaram uma possível ligação entre a Morganella e a depressão e inflamação. Descobriram que pessoas deprimidas tinham respostas imunológicas mais fortes a produtos químicos produzidos por morganellas e outras bactérias, que são gram-negativas no intestino. Segundo Gilbert, isso é muito importante porque até então há uma conexão, os estudos demonstraram uma conexão com o transtorno de humor, a depressão, junto com essas 2 bactérias, principalmente a morganella. Segundo Gerald Clark, ele diz que o campo está em sua infância ainda, porque há muita pesquisa ainda para ser realizada. Ele é pesquisador de microbiomas da Universidade do College Cork, pois existem muitas formas de depressão, segundo ele, e muitas maneiras possíveis de micróbios afetarem essas doenças. O santo grau é identificar um micróbio ausente que possa ser dado como suplemento, diz ele. Mas é menos claro como a morganella pode ser eliminada do intestino para aliviar os sintomas. Isso é um pouco mais desafiador, segundo ele. Segundo o artigo publicado no Frontier de Psiquiatria, transplante de microbiota
fecal, TMF, como terapia adjuvante para a depressão, acabou sendo funcional em 2 pessoas que fizeram o tratamento. O relato do caso publicado no Frontier demonstra que a depressão é um distúrbio debilitante e pelo menos 1/3 dos pacientes não responde à terapia funcional. Associações entre microbiota intestinal e depressão foram observados nos últimos anos, abrindo novos caminhos para o tratamento. Segundo o relato de caso apresentado, os 2 primeiros participantes com transtorno depressivo maior já tratados com transplantes de microbiota como terapia complementar. Ambos melhoraram dos seus sintomas depressivos 4 semanas após o transplante. Os efeitos duraram até 8 semanas em um paciente. Os sintomas gastrointestinais, em particular a constipação, refletiram-se bastante nas alterações do microbioma e melhoraram em pacientes. Então, a sugestão desses estudos, gente, é que não é que a microbiota vai poder tratar, ou já tem dados científicos que só vai tratar as pessoas com depressão através dessa microbiota. Não, muito pelo contrário. Os estudos sobre a microbiota como terapia ainda estão em andamento. Foi testados em 2 pessoas, primeiramente, mas esses estudos ainda estão avançando e vendo também as condições de funcionalidade deles. Então, não é porque você tem depressão que você vai sair do tratamento psicológico ou tem um transtorno de humor e vai sair do tratamento psicológico devido a isso. Não, muito pelo contrário. As pessoas que têm depressão têm que ter o acompanhamento psicológico com um psicólogo certificado, porque até então é importante ter o acompanhamento psicológico para desenvolver melhor a questão da vida do indivíduo e também fazer as resoluções de problemas que evidenciam ou então ocasionam determinadas consequências da depressão. A mesma coisa com o transtorno de humor, como o nome já diz, é um transtorno de humor. E o transtorno de humor também tem que ter um acompanhamento terapêutico. Então, esse ATMF ainda está em estudo. Sabemos atualmente que a microbiota é um estudo científico que está sendo ainda estudado. E a questão da morganela, o outro estudo que eu falei com 7.700 pessoas na Holanda e 6.000 pessoas na Finlândia, demonstrou que a morganela foi encontrada realmente em determinadas pessoas que estavam com depressão ou desenvolvendo depressão, e também abre a possibilidade para que esses estudos sobre a correlação com a depressão e o transtorno de humor possa vir a ser uma luz para o desenvolvimento científico de tratamentos terapêuticos além do psicológico. Porque imagine só, ter o tratamento psicológico juntamente com o tratamento para morganela, que ela faz parte do microbioma dos indivíduos. Então tem que ter mais estudos sobre isso. Eu trouxe para vocês esses 2 estudos porque são estudos interessantes sobre a relação de como o microbioma afeta o nosso cérebro e altera o nosso humor. Então vemos que todo o nosso organismo está conectado e que isso é provado cientificamente, que alguns micro-organismos afetam o nosso corpo, tanto na questão patológica como na questão neurológica, e que isso causa problemas psicológicos também. Então, é bom vocês estarem entrando em contato com um neurologista, um psicólogo e também um endocrinologista e também um gastro, porque até então a questão desses micro-organismos estarem interferindo pode ser um problema para a saúde da pessoa. E caso a pessoa consiga eliminar essas bactérias, esses micro-organismos, que às vezes não é tão chave assim para o nosso sistema, mas ele pode ser eliminado assim como outras bactérias e por fim a pessoa começar a ter uma vida saudável. É igual o exemplo de pessoas que têm transtorno de humor, pessoas que são depressivas, mas é decorrente de um problema neurológico que pode ser feito cirurgia e a pessoa melhorar, como a questão dos tumores. Então, isso é importante, a parceria e também a observação médica
perante a isso, porque até então nós psicólogos temos que trabalhar sempre com a questão da equipe, porque todos os papéis médicos são importantes, o neurologista, por exemplo, e você observar que talvez sejam fatores biológicos ao invés de psicológicos que está ocorrendo com seu paciente ou com seu cliente é importante. E você que não é psicólogo e nem estudante de psicologia, mas está vendo esse vídeo, saiba que é importante você estar sempre pesquisando, buscando e compreendendo e entender, principalmente artigos científicos que têm bases científicas, tem estatística, tem todo um processo que é de observação e desenvolvimento e também a taxa de pessoas que são aplicadas àquele teste. Então isso é muito importante, porque a certificação científica demonstra a eficácia de determinado tipo de tratamento. A gente viu a TMF, que é um tratamento que ainda está em estudo, mas tem já um relato de caso, tem dados de 2 pessoas que melhoraram depois da TMF, porém tem também a questão da descoberta da Morganella para a questão dos possíveis tratamentos que podem surgir aí também para a depressão e para o transtorno de humor. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, nos siga no Instagram e também se inscreva aqui no canal no YouTube, que vai ajudar muito se você dar um like nesse vídeo. E também, se você quiser ser um apoiador do nosso canal, participar e tudo mais, dê uma olhadinha no nosso Apoia-se, tem várias coisas interessantes que você pode participar em nosso canal ao nos apoiar. Então, fico por aqui, tchau!